Olá aí, turma, tudo bem? Hoje nós vamos seguir com a instalação do SQL Server para o TOTS Proteus. Com isso nós vamos conseguir montar um ambiente de desenvolvimento para a gente seguir com as nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. Preparei uma apresentação aqui, coisa básica, só para a gente ter o fluxo aqui das operações, tá? Vamos lá. Logo de cara, vamos entrar aqui no link da TOTS, onde a gente tem os bancos de dados homologados pela TOTS, tá? Como a gente vai fazer a instalação do SQL Server, eu já vou direto no link do SQL para a gente já verificar quais as versões que o Proteus suporta, tá? Ele suporta desde a versão 12 até a versão 19. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês anotem e tomem bastante atenção. Eu vejo todo mundo por aí fazendo instalação do SQL Express para seguir com a base de desenvolvimento. Isso não quero falar para vocês que não está correto. Mas a TOTUS indica para nós a gente não utilizar essas versões, tá? Porque ela tem algumas limitações de alguns recursos. Então, de repente, algum recurso ou outro que a gente precise estar utilizando, não vai existir e a gente vai ocorrer algum problema aí dentro do sistema, tá? E outra coisa importante é a collection a ser utilizada pelo Proteus. Eles pedem para nós, deixou como indicação aí, isso aí é uma premissa para o sistema. A gente está utilizando o Latin General 1 binário, tá? Então é Latin 1 General Bin. Tá? E isso daqui a gente vai deixar anotado para a gente estar utilizando. Como eu falei, o Proteus ele já deixa bem claro para nós que a versão Express ela não é suportada, tem alguns recursos que o Proteus vai precisar que ele não vai conseguir fazer a instalação, tá? Então, para isso, eu vou seguir com a instalação do SQL Server 2019 na versão Developer, tá? Esse link para fazer essa instalação, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, nos links aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com a instalação. Clicar no link aqui. Eu já estando aqui no site para fazer o download, eu desço, rolo um pouco a tela. Eu tenho essa opção aqui, ó, a opção Developer. Então é só a gente fazer o download, tá? Esse download eu já vou aproveitar aqui e vou criar uma pasta aqui no meu C, na raiz do C, chamada TOTS, que nessa pasta aqui a gente vai seguir com as demais instalações, tá? Eu costumo deixar uma pasta suporte, onde eu faço a inclusão de todos os aplicativos necessários para fazer a instalação do Proteus. Banco de dados, DB Access, o próprio Proteus mesmo. Eu costumo seguir essa indicação, tá? Se vocês quiserem fazer a instalação em outra pasta, vocês ficam à vontade, mas eu costumo fazer assim, tá? Então eu vou lá na pasta onde eu fiz o download, tá? Clico com o botão direito, já vou executar essa instalação como administrador. Prontinho. Aqui na tela de instalação, a gente vai seguir com a instalação personalizada, tá? Aqui é onde ele vai fazer o download da mídia, tá? Eu vou procurar aqui aquela mesma pasta. Eu gosto de deixar sempre naquela pasta suporte lá. Então, pasta TOTS, suporte, ok. É aqui onde ele vai fazer o download de tudo que ele precisar, tá? Então é só clicar em instalar. Aqui a gente vai aguardar fazer o download. Esse tempo de download vai depender muito da velocidade da sua conexão, tá? Então pode variar aí de 1 minuto até 15, 30.
1 hora, dependendo da sua conexão. Após concluído o download de toda a instalação, a gente vai ser aberto automaticamente a central de instalação, tá? A gente vai direto aqui do nosso lado esquerdo, a gente vai direto em instalação, a gente vai clicar aqui em nova instalação. O primeiro ícone aqui. Nessa tela de update do Microsoft, eu não costumo marcar, deixo desmarcado e clico em avançar. Vou aguardar mais um pouquinho. Avançar novamente. Nessa parte de verificação, ele vai verificar se está tudo ok para fazer a instalação. Comumente, ele vai dar o alerta do Fire do Windows. Como é só um aviso, é só clicar em avançar. Tá? A gente vai deixar selecionado a instalação a Developer. Só clicar em avançar. A gente vai aceitar o termo de licença e clicar em avançar. Nessa parte a gente vai selecionar quais os recursos que a gente quer fazer a instalação. Eu costumo fazer a instalação do serviço de mecanismo de banco de dados, a extração de texto completo, esse serviço de qualidade de dados, aqui em recursos compartilhados eu marco também o cliente do qualidade de dados, conectividade com o cliente, integridade também, marco as outras duas opções. Tá? Eu costumo fazer a instalação dessa versão de compatibilidade caso você tenha um backup antigo de uma versão anterior do SQL, você consegue fazer a restauração, tá? Faço também a seleção do SDK e somente isso mesmo, tá? Aqui no diretório raiz, aonde vai ser instalado, eu não costumo fazer alteração, tá? Clico em avançar. A instância também, se é a única instalação do SQL no equipamento, eu costumo manter a instalação padrão, tá? O nome da instância padrão. Só clique em avançar. Aguardar alguns instantes. Aqui na parte de ordenação, seria onde a gente seleciona a opção do collection lá que o Proteus necessita. Se a gente voltar lá na parte de documentação aqui, eu deixei aqui no nosso PPT, ele pede para nós a collection Latin 1 General Bin. Então, lá na instalação, a gente clica em personalizar, ele já está selecionado a opção Latin General, a gente só marca a opção binário e OK. Tá? Essa parte de contas aqui, eu não costumo fazer alteração em nada. Eu costumo manter a instalação, o modo padrão. Caso vocês queiram, a única coisa que seria interessante fazer alteração seria esse agente do SQL.
seria mais ou menos a schedule do Proteus, tá? Eu vou deixar aqui para executar automático. De repente, mais para frente a gente resolve fazer alguns testes, algumas brincadeiras, mostrar algumas coisas para vocês. Então a gente já tem isso daqui ativado, tá? A gente clica aqui em avançar, só aguardar mais um pouquinho. Nessa opção aqui, ele vai mostrar para nós qual vai ser o modo de autenticação dentro do SQL. Vocês marcam aqui a opção mista, tá? Aqui a gente vai fazer a inclusão da senha para fazer o login do SA, tá? Uma outra coisa importante para a gente fazer é essa seleção aqui de usuário. Eu costumo fazer a instalação, eu chamo usuário atual. Você em algum cliente, quando você for fazer essa instalação, provavelmente você vai estar logado no Windows com a senha do administrador da rede. Então aqui vai aparecer para vocês o usuário administrador da rede. No restante, eu não faço alteração de nada, mantenho o padrão, tá? E clico em avançar, tá? Aqui é onde a gente vai, onde selecionar as portas que o SQL vai trafegar, tá? Então eu também não costumo mexer em nada, mantenho, tá? E clico em avançar. Aqui também avançar. Aqui já são listando tudo que vai ser feito, como que vai ser o processo de instalação. É somente a gente clicar em instalar e agora aguardar a instalação ser concluída. Prontinho, pessoal. Instalação concluída. Só clicar em fechar. E agora vamos seguir para o próximo ponto da instalação. Que é a gente fazer a instalação do Manager Studio. Tá? Também vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. E vou mandar também esse PPT com todas essas informações para vocês, tá? Aqui no link no link vai abrir o site da Microsoft aqui já prontinho para baixar, descer um pouquinho, só clicar aqui, ó, baixar Manager Studio, tá? Dê um clique, aguardar. Eu vou salvar também naquela mesma pasta, na pasta suporte, tá? Salvar. Só aguardar alguns instantes para concluir o download. Prontinho, download concluído. Vou lá na pasta, clico com o botão direito novamente, executar como administrador. Prontinho, aqui ele vai seguir com a instalação. A versão que a gente vai instalar é 18.7.1. Nesse dia nós vamos fazer essa instalação. Pode ser que você veja esse vídeo um pouco mais para frente, talvez seja outra instalação. O que eu sugiro é sempre fazer a instalação da última versão, tá? Aqui no local de instalação eu não mexo, mantenho, só clico em instalar. Ele já está seguindo com o processo de instalação, só aguardar. Prontinho, pessoal, instalação concluída. Vamos clicar no botão fechar. Prontinho. Prontinho, pessoal. Depois de todas as instalações concluídas, o banco de dados do SQL Server 2019 na versão Developer e também a instalação do Manager Studio, o próximo passo é partir para a documentação de implantação. Essa é uma documentação que eu costumo utilizar só para me localizar nas minhas instalações, tá? Então vamos lá. O que a gente preenche disso daqui? Eu preencho o IP. No meu caso aqui, abrindo o prompt de comando, vamos lá, vamos começar do início aqui, abrir o prompt de comando, cmd, lá em executar, a gente vai digitar IP
config. Vamos pegar o IP do meu equipamento aqui. Espera aí. Aqui, ó, é o meu IP. 92.168.1.5. Vamos deixar anotado. 68.1.5. Aqui é o local de instalação do SQL, tá? Eu costumo, se eu deixei na instalação padrão, eu só coloco aqui instalação padrão, que eu já sei o caminho. A senha do SA que eu coloquei lá, tá? Eu deixo digitado a senha. O nome da instância, tá? Se você não anotou a instância lá, você consegue abrindo aqui os services, gerenciador de serviços do Windows, a gente indo lá em SQL, a gente tem o nome da instância aqui, ó. No meu caso aqui é a MS SQL Server. Então vamos anotar lá, MS SQL Server. Opa, vamos deixar maiúsculo para ficar. MS e do gago. Prontinho. Prontinho. Depois da gente preencher o nosso documento, pessoal, a gente vai abrir o Manager Studio, tá? Então é só clicar em iniciar. A gente vai lá na pasta do SQL Server nas ferramentas. A gente vai na opção Manager Studio. Vamos abrir o Manager Studio. Após abrir o Manager Studio, a gente vai selecionar a opção aqui embaixo, autenticação do SQL Server. O usuário administrador do banco de dados, que é o SA. A gente vai pegar a senha lá no nosso documento. Digitar a senha. O nome do servidor geralmente é o nome do computador ou o IP barra a instância, tá? Eu vou conectar aqui pelo nome do computador. Só clicar em conectar. Então, pessoal, a gente já conectado aqui no Manager Studio, o próximo passo é a gente criar o nosso banco de dados, tá? Para isso é muito simples, é só a gente selecionar a opção banco de dados, clicar com o botão direito, a gente vai clicar em novo banco de dados. Aqui em cima aqui a gente vai criar um banco de dados, então a gente vai colocar o nome do nosso banco de dados, vai ser TOTS ADV. Uma outra coisa que eu costumo fazer é mudar o caminho de instalação do banco, tá? Aonde eu costumo fazer a instalação? Lembra aquela pasta TOTS que a gente criou? Eu costumo ir naquela pasta TOTS. Nessa pasta TOTS eu crio uma opção aqui, Data Base. Essa pasta. Então vai ser dentro dessa pasta que eu vou fazer a instalação. Vamos copiar aqui o nome. A gente vem aqui na opção, selecionar. A pasta de instalação vai ser aquela pasta TOTS, database. Vai fazer a instalação aqui. Vamos mudar a outra opção também, a mesma pasta, prontinho. Tá? Então, o nosso arquivo de banco de dados e o nosso arquivo de log, eu vou deixar ele instalado no caminho que eu selecionei. Em opções, eu não costumo mexer em mais nada. Em grupo de arquivos também eu não costumo mexer em mais nada. A gente só clica em OK. Ele já vai criar os nossos arquivos e já criou para nós o nosso banco de dados. Depois do nosso banco de dados criado,
chegou a hora da gente criar o nosso usuário para acesso nessa base de dados. Para isso a gente clica com o botão direito em cima de segurança, novo logon. A opção que a gente vai selecionar aqui, o nome do nosso usuário, eu vou colocar o nosso de TOTOS. Vou colocar para fazer autenticação no SQL. A senha eu vou colocar a senha Proteus. Em maiúsculo eu fiz a inclusão aqui. Eu desmarco essas opções. Tá? Aqui embaixo em banco de dados padrão, eu deixo selecionado o banco TOTOS ADV. O próximo passo é aqui em funções do servidor. Eu deixo essa opção SysADV marcada. Mapeamento do usuário. Eu seleciono o banco de dados TOTOS ADV. Deixo ele marcado. O usuário vai ser TOTOS. E o esquema, eu coloco o esquema DBO. Tá? Dou um localizar. Opa. Escrever de novo. DBO. Verificar nomes, prontinho, ok. E marco também aqui embaixo a opção Owner. Então eu deixo a opção operador de backup, a Owner marcado, e a opção Public também eu deixo marcado. Eu deixo essas três opções marcadas, tá? E para isso, para o banco de dados TOTOS. Só dá um ok. Prontinho, usuário criado. Vamos só testar se esse usuário está conectando. Clico com o botão direito em cima da opção, ou então clico aqui, ó, conectar mecanismo de banco de dados. Nome do servidor mantenho e só o usuário TOTOS com a senha Proteus. Vamos conectar. Prontinho, conectando com o banco de dados, tá? Banco de dados acessando. Volto lá na minha planilha e faço as anotações. O nome da nossa base de dados que a gente criou foi TOTOS ADV. Vamos voltar lá. TOTOS ADV. O nome do nosso usuário do banco de dados foi TOTOS. E a senha Proteus. Prontinho, pessoal. Com isso a gente conclui a instalação do SQL para o Proteus. Prontinho, até a próxima.